Feliz sábado a todos os irmãos, é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã e hoje com um estudo maravilhoso das nossas lições. Então, se você estiver aí com a sua lição, abra na página 24, nós vamos estudar a lição 3. A lição dessa semana está incrível. E se você não teve tempo de estudar durante a semana na lição interativa, nós iremos fazer um resumo dela aqui, mas vale a pena estudar diariamente. Então eu te convido a fazer o estudo diário da sua lição lá no canal Lição Interativa, todos os dias, tópico por tópico. Tem sido uma bênção nas nossas vidas. Mas hoje vamos então para a lição 3, que tem o título Filhos Obedientes a Deus. Aqui o texto central para nossa reflexão está em 1 Pedro 1:22, é o texto que resume todo o conteúdo que nós vamos estudar hoje. Diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Esse texto, ele fala de alguns elementos, então vamos destacar, que é o que nós vamos falar durante essa lição, só para fixar bem. Ele fala sobre purificar a nossa alma pelo Espírito na obediência, então são dois aspectos que a gente vai ver aqui, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, esses 3 elementos nós vamos falar nessa lição. O pensamento inspirado está no Mensagens Escolhidas, volume 2, diz assim, ó, quando nos apegarmos a Cristo pela fé, nossa obra terá apenas começado. Todo crente tem hábitos corruptos e pecaminosos que deve vencer por uma guerra intensa. Cada pessoa é obrigada a lutar a batalha da fé. É um pensamento que também dá uma resumida nas batalhas que nós vamos ver, que enfrentamos diariamente, que vamos ver aqui nesta lição. O primeiro tópico, ele traz o título Escolhendo cuidadosamente os nossos pensamentos. Dentro desse contexto aqui, nós entendemos que os nossos pensamentos, eles são más, né? Nós temos pensamentos maus. E quando fala que escolhendo os nossos pensamentos, significa que nós temos a capacidade de desvirtuar os pensamentos maus para um pensamento bom. E isso acontece quando nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, diz o texto de Romanos, para que nós consigamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela fala que quando nós conseguimos, através da renovação do nosso pensamento, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é nesse ponto que vivenciamos a obediência. E quando a gente fala sobre a questão da obediência, onde ela começa? Começa de dentro para fora, através da limpeza da nossa alma, aqueles pensamentos impuros, porque nós somos más continuamente, diz a Bíblia. Então, aqueles pensamentos impuros, quando a gente detecta e a gente busca o Espírito Santo para desvirtuar esse pensamento, a gente consegue, então, cuidadosamente controlar os pensamentos. Obviamente, nada é feito através de nosso esforço, né? Nada é mérito nosso, mas é sim uma busca que nós devemos ter diariamente para que consigamos ser obedientes. Agora, quando eu falo aqui também em obediência, a verdadeira obediência que traz esse texto, eu também penso que essa genuína obediência, ela se remete não a apenas vou obedecer porque é minha obrigação obedecer, mas ela se remete à honra. Eu vou obedecer porque eu amo, porque eu sou grato, porque eu não mereço, mas eu sou muito grato.
Isso é honra. Então, a verdadeira obediência é a honra, é a gratidão por aquilo que nós não merecemos, mas de graça nós recebemos. E o segundo tópico fala sobre a sobriedade do nosso pensamento. Nesse segundo tópico, a gente viu aqui a questão do cingir os lombos do entendimento. Aqui, como que a gente pode cingir os lombos do entendimento? E aí nós entendemos que o cingir os lombos é o estar pronto, é o estar apto, é o estar preparado. E o porquê veio essa palavra, né? Como assim estar pronto tem a ver com cingir os lombos? É que antigamente, no Oriente Médio, os homens, as pessoas usavam túnicas, aquelas roupas que nós estamos acostumados a ver em filmes, e essas roupas, elas eram pesadas, elas eram grandes, compridas, tinham muitos tecidos. Imagina você com um tecido grande assim, né, no seu pescoço. E para que as pessoas estivessem prontas para uma batalha, prontas para um serviço físico, estivessem aptas para fazer uma viagem ou algo que demandasse um certo movimento, elas tinham que enrolar esse tecido e amarrar na cintura ou então enrolar aqui no pescoço para que ele não tivesse atrapalhando o movimento, atrapalhando a fazer aquela atividade que era necessário fazer. E era se dado o nome de cingir os lombos. Então, quando aqui fala como nós podemos cingir os lombos do entendimento, então é uma metáfora, onde eu tenho que estar preparado para compreender. Então, aqui o texto de Gênesis fala, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Então, esteja pronto, busque a ajuda do Espírito Santo para que você consiga entender. Estar apto para entender é tirar a sujeira mesmo que está acumulada na nossa mente, as coisas más que a gente pensa, as histórias que a gente cria, né, de coisas que nunca nem irão acontecer, mas a gente cria historinhas, os pensamentos a respeito dos outros, tudo aquilo que a gente constrói que é má, toda essa sujeira impede de ouvirmos a voz do Espírito Santo, de termos clareza e entendimento. Então, eliminar, é uma busca por eliminar essa sujeira, estar apto para receber esse entendimento. E a nota fala que os que não querem ser presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente, devem evitar ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Então está bem claro aqui o quanto nós devemos ser sóbrios para entendermos e fazer até uma autoanálise, né? Ter essa clareza. O ser sóbrio é estar claro, é estar apto, é estar pronto. O próximo tópico que fala sobre... terceiro tópico, fuja das antigas concupiscências e seja santo. Aqui fala, resumidamente, o que a gente deve fazer para viver uma vida em santificação, uma vida de santidade. É ao contrário do que a gente possa, em algum momento, pensar ou já ter pensado sobre o texto Sede santos como eu sou santo. O ser santo não é um esforço natural, não vem de nada do que vamos tentar fazer. A santidade, o processo de santificação é um processo originariamente de Deus, mas como que a gente pode vivenciar essa vida, esse processo de santificação na nossa vida? É fugindo das antigas concupiscências. Concupiscências é pecados, fugindo daquilo que a gente vem alimentando, dos hábitos errados que a gente tem construído nas nossas vidas, os vícios de palavras, vícios emocionais, vícios de pensamentos, de ações que não são boas, que são ruins.
que não nos levam a Cristo, mas destrói a nossa alma para um processo de santificação. É fazendo uma análise de fugir dessas coisas que já nos destruiu, que já causou tanto dano, para algo que Deus quer, que é a restauração da nossa vida. E quando nós vivenciamos averiguamos os vários aspectos da nossa vida de obediência ou desobediência, de pensamentos maus, nós conseguimos prestar atenção naquilo que a gente realmente deve se atentar, que é a graça de Cristo e a misericórdia dele através da oportunidade de nos permitir ser alcançados pela atuação do Espírito Santo. Então, mesmo nós vivenciando, tendo uma humanidade caída, destruída, nós podemos viver uma vida de regeneração através da graça de Cristo e a atuação do Espírito Santo. E assim, vivemos uma vida de santificação. Então, é só por meio dessas duas coisas, né? A graça de Cristo e a atuação do Espírito Santo, que conseguimos viver um processo de santificação. Mas, para vivermos isso, nós precisamos nos desprender das coisas antigas, pedirmos perdão a Deus, nos arrependermos para conseguir vivenciar isso. O próximo tópico, o quarto tópico, que fala sobre o tema redimidos por Cristo, ele vem falando sobre uma boa razão pelo qual o esforço em superar as antigas paixões, né, deste mundo ou deste ser humano que cria essas paixões, esses vícios, não seja apenas válido, mas também um dever. Então, qual é a razão para vivenciar essa experiência de superar esse esforço, de superar essas paixões carnais e na nossa vida, né, não ser apenas válido esse esforço, mas também ser um dever de todo ser humano. E a primeira boa, excelente razão é porque nós somos comprados por um alto preço, né, pelo sangue de Cristo. Ao sermos comprados pelo sangue de Cristo, a gente já subentende que nós temos uma razão muito grande, um dever muito grande de vivermos, de largarmos as nossas tendências do mal. E a segunda é que nós devemos viver de maneira digna dessa salvação, evitando de ser dominados pelo pecado, não permitindo com que entrem nos acessos da nossa alma, as vias de acesso, né, da nossa alma, do nosso coração, coisas que não venham produzir frutos de vida eterna, para que consigamos glorificar o nosso Deus através do nosso corpo, através do nosso espírito. Então, nós fomos redimidos por Cristo, comprados por um alto preço, não é só um esforço, mas também um dever, vivermos, buscar uma vida de superar as nossas tendências carnais. E a gente entende também que todo esse esforço que nós fazemos, não existe mérito nenhum, mas a graça de Cristo é quem nos santifica, quem nos purifica, e é só por Ele que nós estamos aqui. Nós podemos às vezes até pensar, mas por qual motivo então que Deus nos criou para vivermos isso, para termos esse esforço, para lutarmos contra as nossas tendências carnais? Nós entendemos que antes de Deus criar o ser humano, Ele já sabia que esse ser humano iria desobedecer, iria se rebelar contra Ele, mas Ele elaborou um plano, e um plano muito caro. Então, por que Deus criou isso? Só para sofrimento do seu próprio filho, dessa raça? Não, é porque Ele nos ama. E ama tanto que suportou o sofrimento do filho e que o filho suportou
passar por esse sofrimento por nós. Porque é do plano de Deus, do desejo de Deus, que a humanidade conhecesse algo maravilhoso. Seria muito egoísta da parte de Deus não criar a humanidade. Mas é porque Ele é puro amor que Ele nos criou. E Ele tem algo muito maior nos esperando. E nós estamos estudando essa lição para que possamos chegar lá. Que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, onde devemos nos alertar para chegarmos a morar com Cristo. E o último tópico vem falando sobre a coroa da obediência. Quando eu li, estava estudando esse tópico e eu pensei, a coroa da obediência. Nossa, que tópico bonito, mas o que isso quer dizer? Quando a gente fala em coroa, a gente pensa em algo, um auge, né? Um objetivo máximo, né? A coroa é dada quando alguém chega a um objetivo máximo. Então, quando aqui fala sobre a coroa da obediência, a gente entende qual é o objetivo máximo, né, da obediência. Ou seja, o que eu faço ou devo atingir, que experiência devo viver para alcançar mesmo a verdadeira obediência. E aqui o apóstolo fala em 1 Pedro 1:22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, nós precisamos ter esse objetivo, que é o objetivo máximo da obediência, que é o amor. Ter o objetivo de vivenciar esse amor genuíno, esse amor fraternal. Agora, ele não vem assim de forma aleatória, ele não vem através de uma simples ação, porque amor é ação, é palavra, não é um mero sentimento, é uma forma de agir, mas como que a gente consegue viver esse objetivo verdadeiramente em Cristo, aprendendo com Ele, porque é um dom de Deus. O amor é um dom de Deus, não é uma simples ação. O amor é um dom de Deus, assim como a fé, que a gente viu, né, numa dessas questões dos tópicos atrás, fala sobre a fé. A fé também é um dom de Deus, ela é exercida. Nós não podemos criar a fé. Nós temos que buscar e exercer para ela se fortalecer. O amor é da mesma forma. Nós somos continuamente mal. Nós somos maldosos, naturalmente. Então, nós precisamos exercitar o amor. E o amor, ele é exercido através da obediência. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós amamos. E é um dom. E é uma sequência, né, de coisas que acontecem na nossa vida através da busca sem a gente menos esperar. Não é assim, eu vou buscar o amor e tá tudo certo. Agora eu tenho o amor, agora eu vou buscar a obediência. Não, é uma coisa que se liga com a outra e isso vai se complementando. Então que Deus possa nos abençoar para que possamos nutrir o amor no nosso coração, estar sempre prontos para pensar coisas boas e positivas de nós mesmos e também das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos irmãos, das outras pessoas. Deus nos abençoe para que possamos entender essa lição, colocar em prática na nossa vida como filhos obedientes de Deus. Amém.